E hoje a gente vai falar para você sobre o que é tráfego e como essa ferramenta pode acelerar a construção de marca do médico que quer viver de atendimento particular. Tá bom? E a gente vai ter hoje a presença ilustre aqui de um amigo, de um especialista em tráfego, Silan Cioli. Fala, meu amigo Silan, tudo bem? Fala, meu amigo. Boa noite, beleza? Tudo certo. E aí? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, cara? Te ouvindo bem, te ouvindo bem. Silan, primeiro seja bem-vindo aí à nossa live. Você já conhece bem o nosso trabalho, mas poucas pessoas te conhecem, então acho que a primeira coisa é se apresenta aí para os colegas médicos que ainda não te conhecem. Quem já é nosso aluno já te conhece, então pode ficar à vontade. Ah, beleza. Cara, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade aí, o convite. Falar de tráfego é sempre bom para mim, e ainda mais quando a gente está falando para ajudar outras pessoas, né? Então, meu nome é Silan, como você já disse, né? Minha formação é na área de informática, mais especificamente em sistema de informação. Eu trabalho na indústria, mas sempre gostei muito de empreender. Sempre em paralelo ao meu trabalho, eu costumava fazer desenvolvimento de sites, trabalhei também com parte de design gráfico, já tive uma gráfica, então sempre envolvido nessa área de TI. E como eu falei, como eu gosto muito de assuntos relacionados a empreendedorismo, um grupo, né, de empreendedorismo que a gente se conheceu. Na época, o Wilder estava lançando um projeto e me chamou, perguntou se eu gostaria de ajudar ele com gestão de tráfego, e foi aí que eu comecei a estudar, praticar, e estou até hoje aí nessa caminhada, sempre estudando e colocando em prática. Todo dia tem coisa nova, está sendo bem desafiador e interessante, porque nesse período a gente já conseguiu obter bastante resultados, ajudar bastante pessoas, né? Exatamente, exatamente. Cara, a gente que agradece aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que você vai trazer muita coisa do campo de batalha, né? A gente, aqui na internet, é importante dizer o que a gente vai falar agora, o que eu vou falar agora aqui, Silan, que é cada vez mais a educação, ela está saindo de uma educação muito focada só na teoria, né, para uma educação mais focada na prática. Por que a gente te chamou aqui, né? Por que a gente chamou o Silan, pessoal? Porque ele está no campo de batalha todos os dias. Então, hoje, ele é um dos sócios da Content Doc, inclusive é o perfil que ele entrou aqui. É uma empresa que eu faço parte também, sou um dos sócios, onde a gente ajuda médicos, né, a construir a sua marca, né, a se tornar uma autoridade no mercado, dentro da sua especialidade, na sua região. Então o Silan está todo dia ali no tráfego, mexendo nas ferramentas de tráfego. Como ele falou, a gente já está junto, trabalhando aí há mais ou menos um ano e meio, né? A Isso, verdade, mais de um ano. então tenho certeza que você vai trazer muita experiência do campo de batalha aqui para os colegas. Ah, beleza. Silan, então vamos lá, cara. Acho que é importante iniciar essa live dizendo o seguinte, que eu penso que a maioria dos médicos, né, cada vez mais os médicos estão entendendo a importância da internet como uma ferramenta para a construção de autoridade. Então, Certo. por exemplo, na década de 70, 80, para um médico se tornar uma autoridade, o caminho era o quê? Era fazer um concurso, fazer um mestrado, um doutorado, fazer um concurso público para se tornar professor de universidade. Era um médico que a gente fala assim, que tinha autoridade, que tem autoridade no mercado e tal. Ou então demorava muitos anos, né, trabalhando em clínicas dos outros, ou trabalhando em plano de saúde, ou em qualquer outro vínculo trabalhando para os outros, para você conquistar, chegar depois de 20, 30 anos, você dizer, eu sou um médico renomado, sou um médico... Então, hoje, cada vez mais os médicos têm entendido que mudou isso, né? Você não precisa mais de um diploma, de que você fez fellow em Harvard, ou que você é professor de uma universidade federal, para você demonstrar autoridade. A internet democratizou isso. Então, se você tem um bom conteúdo, se você realmente é especialista numa área e está disposto a compartilhar isso, é questão de tempo para você se tornar uma autoridade. Então, cada vez mais os médicos têm entendido isso, mas são pouquíssimos, né, os que estão utilizando as ferramentas de forma adequada, né, cara? Então, por isso que a gente resolveu hoje falar um pouco, óbvio que tráfego é um mundo, né, mas a intenção hoje é a gente fazer uma introdução a esse assunto, né, principalmente focando nos principais erros. Se tu puder, fala pra gente aí o que você entende por tráfego, para quem nunca ouviu falar desse nome, só para deixar claro, é tráfego, não tráfico. Não, beleza. É exatamente o que você falou. A gente sabe que tem muitos médicos muito bons, com conteúdo super relevante,
mas que muitas vezes não consegue direcionar para o público certo, né? Então, o tráfego ele vem para a gestão de tráfego, vem para ajudar isso. Eu gosto de contar uma historinha, né, para poder fazer uma analogia aí para tentar simplificar essa explicação. É basicamente assim: imagina, você é um cientista, acaba de fazer uma grande descoberta que vai mudar a vida de um monte de pessoas. Descobriu a vacina do Covid, vai. Isso, descobriu a vacina do Covid, exatamente. Você sai correndo na rua, gritando para todo mundo que descobriu, e tu corre para um lado, corre para o outro, começa a gritar. E quando você olha em volta ali, não tem ninguém te ouvindo. Não conseguiu falar isso para ninguém. Você fez essa descoberta. Aí a pessoa pensa, né, do que adianta ter feito a descoberta se não consegue mostrar, não consegue atingir, não consegue falar para ninguém que você fez essa descoberta. Então, a gestão de tráfego ajuda a gente a pegar um conteúdo ali relevante, conteúdo de valor, e direcionar para a pessoa que tem interesse em consumir desse conteúdo, desse produto, desse serviço. Então, é basicamente isso que eu costumo falar para as pessoas quando me perguntam o que é a gestão de tráfego, dessa forma que eu costumo explicar. Eu vi uma outra analogia que eu queria complementar a tua, que é o seguinte: uma outra analogia para a gente simplificar para as pessoas que nunca ouviram falar no que é tráfego, é você pegar uma pessoa que está em determinado local. Por exemplo, imagine que as pessoas estão numa convenção lá estudando sobre a vacina do Covid e você conseguiu descobrir essa vacina. Então, é você conseguir transmitir esse comunicado, né? E aí aqui a gente usa a internet para dizer: olha, eu descobri a vacina do Covid, está aqui não está aí onde vocês estão procurando, está aqui nesse outro. Aí imagine que as pessoas estão numa cidade A, está aqui na cidade B, está aqui na cidade B. Então, o tráfego leva as pessoas do ponto A para o ponto B. Por exemplo, quando você tem um site, o que é fazer tráfego para o seu site? É você, por exemplo, publicar um conteúdo na rede social e pagar para o Facebook ou para o Google, né, que são as duas ferramentas maiores aí de tráfego pago. Você paga para essas duas ferramentas para dizer para eles: olha, mostre o meu site para essas pessoas. Ou então, através de um conteúdo nosso que você produz na internet, você bota um post ou um vídeo, você fala: olha, quer conhecer mais sobre o meu trabalho? Visite o meu site. Só que o Facebook mostra isso para um número muito maior de pessoas. Isso vai depender muito de quanto que você está pagando, obviamente. Se você paga menos, ele mostra para menos pessoas. Se paga mais, ele mostra para mais pessoas. Mas não é só pagar mais que você vai mostrar para mais. Tem toda uma inteligência por trás, a gente vai falar mais sobre isso. É importante também mostrar para as pessoas certas. Então, é mostrar para um número maior de pessoas, mas pessoas potencialmente mais interessadas no seu site, no seu produto, no seu serviço. Existe aqui uma oportunidade muito grande. Só para não pecar por falta, né? Muitos alunos nossos do CVM têm colocado isso em prática e têm tido resultados formidáveis. Assim como clientes da Content também, né? Já tem conseguido atingir mais pessoas. Porque aí entra uma outra coisa também, né, Silan, que é a questão do tráfego, que ajuda muito o médico, que é ao trabalho social do médico. Você imagina um médico que tem um conteúdo, por exemplo, que as pessoas teriam que pagar para ir na consulta com ele, que a consulta dele é R$2.000. Quando ele faz um vídeo, ele publica isso e impulsiona para um número maior de pessoas, ele está fazendo um trabalho social, né, cara? Porque aquele vídeo, ele vai atingir um número muito, muito grande de pessoas. Mas vamos lá, meu amigo, queria que a gente começasse a falar, a gente vai falar sobre tráfego, mas eu queria que a gente dizem que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, e eu queria começar pela dor aqui. Eu queria que a gente falasse mais das dores, né, que talvez conecte mais com os colegas. Só para deixar claro que, para quem está médico que já é experiente, que fez fellow em Harvard, que é professor de universidade, o tráfego é uma grande oportunidade para continuar sendo autoridade. Mas a maior oportunidade é para médico que está começando a carreira, que não vai precisar de 20, 30 anos de trabalho para os outros. Ganha bastante tempo. Para construir a autoridade dele. Então, o tráfego tem esse público-alvo aí que é, digamos, que tem essa grande oportunidade na mão. Silan, mas vamos lá. Eu queria que a gente começasse por alguns erros que a gente já viu, você já viu, eu também já vi. Quais são os erros aí, os principais erros? A gente citou alguns aqui, mas tem algum assim que tu para assim e pensa: cara, isso aqui é o que eu mais vejo. Qual que seria? Não é um erro, mas assim, é uma pergunta muito comum e a resposta é bem simples. As pessoas, quando vão começar a fazer tráfego,
eu acredito que 90% das pessoas perguntam a gente, qual o objetivo que eu preciso selecionar na hora de fazer uma campanha? Isso eu estou falando quando a gente vai fazer tráfego pago no Facebook. Lá, a plataforma ela te pergunta, né, qual objetivo você deseja atingir, e as pessoas têm muita dúvida em qual objetivo ela precisa clicar. A resposta, como eu falei, é muito simples, porque é o objetivo que você quer, né? O que você quer atingir, o que você quer como resultado. Você quer mais visualizações de vídeo? Então você vai selecionar visualização de vídeo. Você quer tráfego para o site? Então você vai selecionar tráfego. Você quer fazer uma venda? Então você vai selecionar conversão. No caso, para o médico, a venda seria... É uma marcação de consulta, por exemplo. Uma marcação de consulta seria usar a conversão, né? O objetivo de conversão. Exatamente. Na hora de definir o objetivo, é bem claro lá. A plataforma ela detalha como funciona cada um desses objetivos, mas é uma dúvida que a gente frequentemente está sanando das pessoas, que é bem recorrente essa pergunta. Vocês hoje, a gente tem uma parceria, né, que vocês têm feito muita consultoria, né, inclusive com alunos do CVM. Então, de novo, só para reforçar quem entrou agora, né, o Silan, inclusive, as aulas de tráfego foram feitas por ele também, obviamente em conjunto com a gente, a estratégia toda a gente montou junto. Só para reforçar que tudo que a gente está falando aqui é realmente de campo de batalha, né, são consultorias que eles fazem com os alunos e com não alunos, né, enfim. Então, mas aí, vamos fazer o seguinte, tu fala um erro, eu falo outro, pode ser? Beleza. Então, o primeiro erro, na minha opinião, Silan, é não fazer tráfego pago. É só achar que a pessoa tem todo um sacrifício para gravar um vídeo ou para fazer um post. Às vezes, tem colegas aí, tem alunos nossos, inclusive, quando está começando, fala isso. Cara, esse primeiro vídeo de 2 minutos, demorei umas 10 horas para fazer. E aí acha que é só colocar lá na rede social e pronto, postar e esperar os pacientes chegarem. E não é assim. Não é que isso não possa acontecer. Pode, mas não é assim que a gente defende que você faça como estratégia, né? Então, não fazer é um erro, por quê? Porque se você tem a possibilidade hoje de pagar, por exemplo, hoje o mínimo para fazer um investimento aí diário, por exemplo, para o pessoal entender, é R$6, não é isso? Porque varia com dólar e tal. Isso. Então, para você começar a fazer tráfego pago, a gente está falando de R$6 por dia, R$10 por dia. Então, muitas vezes a gente tem médico que paga R$2.000 numa sala, ou então na sala que eu falo no consultório, tem um custo fixo de 10, 20 mil reais e não entende a oportunidade de investir em marketing, em tráfego, por exemplo. É um grande erro não utilizar essas ferramentas. E óbvio que, é claro que no início a gente recomenda que comece com pouco, não adianta querer gastar um monte de dinheiro sem dominar a ferramenta. Esse é um outro erro, já querer sair, eu quero logo atingir todo mundo, vamos botar R$1.000 por dia. Não, aí a gente também não recomenda. Eu falei de 2 erros em um só. E você, qual que seria outro erro? Complementando o que você falou, só para agora um pouquinho da parte mais técnica, é que o algoritmo do Facebook, do Instagram, ele é inteligente o suficiente de forma que incentive as pessoas a fazer o tráfego pago. Então, a forma orgânica funciona, mas ela tem um limite. Normalmente, as postagens que são feitas de forma orgânica, ela vai aparecer para pessoas que já interagem com a sua página. Não é impossível, mas é bem complicado de forma orgânica você conseguir escalar ali a quantidade de seguidores, quantidade de conversões, sem fazer um investimento. Então, a gente tem alguns cases, Silan, de pessoas que conseguiram fazer isso, mas aí 3, 4, 5 anos. Isso, exatamente. Então, a oportunidade... Não é que não funciona, né? Mas... o ideal é fazer os dois, né? É fazer as duas estratégias. Então, ao passo que você vai aprendendo a como engajar mais a sua audiência, né? Através de conteúdos relevantes, de relacionamento, de estar ali no Stories, abrindo caixinha, de estar respondendo direct, você também deve usar... O que acelera a construção disso é usar as duas. Né? Então, o que você demoraria 5 anos, você pode fazer em 1 ano, entendeu? É bem isso. Um erro também que a gente vê muito, como você falou... chegou a comentar um pouco, é essa questão de investimento. Tem pessoas que costumam não querer investir e tem pessoas que querem investir muito para ter um resultado. Acha que, vou botar R$5.000 aqui e vou ter 100 consultas no mês. Sendo que não é assim. A plataforma,
o algoritmo ele precisa aprender, né? E a gente, para ele aprender, a gente tem que ensinar também. Então, com base em testes que a gente vai fazendo, a gente pega um orçamento, direciona para um público, pega um criativo que a gente chama, né, um vídeo ou uma postagem e faz para esse determinado público. Aí você analisa as métricas, vê se funcionou, se não funcionou, você ajusta e assim você vai aprendendo e o algoritmo vai aprendendo. A pressa de querer resultado também às vezes pode atrapalhar, mesmo com investimento. Eu lembro, cara, isso foi real. Um dos nossos alunos, né, nos grupos das turmas, já faz um tempinho até faço meia-culpa por isso, porque a gente não alinhava isso tanto, né? Como a gente alinha agora. Ele fez a primeira campanha dele, botou o primeiro vídeo dele para rodar, e aí ele compartilhou com a gente, falou, fiz minha primeira campanha de tráfego, né? Agora é esperar os pacientes agendarem as consultas. E aí, foi até legal ele fazer isso, porque isso a gente, como tudo na vida, como você acabou de falar, a gente vai aprendendo, né? Então, foi legal ele ter falado isso, porque a gente, naquele momento, a gente já foi lá e alinhou a expectativa com ele, que não é bem assim, né? Vou fazer minha primeira campanha e os pacientes vão chegar, né? Um outro erro que eu vejo, que é muito comum, é o pessoal, até alunos nossos, né, tem lá todo o passo a passo para aprender a fazer tráfego, né? A gente fez isso pensando no médico que não tem tempo, para o médico que nunca utilizou as ferramentas digitais, só para seguir o passo a passo. Mas tem até alunos nossos que dá muito trabalho, quer saber, eu vou apertar no botãozinho azul aqui de impulsionar, né? Esse é um grande erro. E por que é um grande erro? Sidney, não vai mostrar, se eu estou botando dinheiro lá, o Facebook, Instagram, não vai mostrar para um número maior de pessoas? Vai. Só que isso é um dos pré-requisitos. O outro pré-requisito é o quê? Mostrar para o número de pessoas potencialmente, né, interessados no seu produto, no seu serviço. Então imagina que, deixa eu pegar um exemplo de quem está aqui online, aqui, ó, Irlena, endócrino. Imagina a Irlena, que o foco dela é cuidar de pacientes diabéticos. E aí ela vai lá no botãozinho impulsionar, e quando ela bota para impulsionar para todo mundo de Vitória do Espírito Santo, não só tem paciente diabético lá. Então, a chance é que ela vai gastar dinheiro, o Facebook vai gastar o dinheiro dela, mostrando o conteúdo dela para pessoas que não têm diabetes. Então, ela vai estar gastando, o dinheiro dela vai estar sendo investido de forma inadequada. Então, fazer anúncios através do botãozinho impulsionar é um grande erro, e é comum também, né, Silano? Exatamente. Como você falou, está subutilizando ali o seu investimento. O gerenciador de anúncio, ele não é complicado de mexer, mas é necessário que pratique para conseguir entender como ele funciona. E lá tem opções, cara, incríveis, como, por exemplo, você falou, se você quer selecionar um público específico, um nicho específico, através dos interesses, você consegue criar um público já que a plataforma já conhece. Então, você não precisa abrir para uma cidade inteira para acertar em 10%. Você já consegue direcionar ali para aqueles 10%, por exemplo. Você Exatamente. Consegue direcionar para pessoas que foram no seu site. Então, você pode botar uma ferramenta, um script, né, que é o Pixel do Facebook, lá na... O Pixel é o fofoqueiro do Facebook, né? Isso, a gente fala bastante sobre isso, que é como se fosse um rastreador mesmo. Ele consegue identificar todas as pessoas que foram ao seu site, se elas clicaram em um determinado botão, se elas foram para uma determinada página. Então, tudo isso você consegue fazer lá pelo gerenciador de anúncios. No botãozinho azul, é uma forma prática. É possível. É prático, muito prático, mas é muito resumido. Então, cara, eu não aconselho isso. Fazendo uma comparação, Silane, desculpa te interromper, mas é porque veio um insight aqui agora. Mas é igual, usar o botãozinho azul e usar o gerenciador de anúncios é como se a gente fosse comparar você comprar um fast food, que é prático, que é rápido, né? Ou você aprender a fazer sua própria comida, que é mais trabalhoso, que é mais demorado, que você vai primeiro o arroz ali, quem nunca, né, teve que cozinhar e fazer aquele primeiro arroz que queima, né, aquela carne que não sai tão suculenta, e eu falo isso por experiência própria, eu tive que aprender a cozinhar uma época da minha vida. É muito mais simples, é muito mais prático ir ali e comprar um fast food, comprar um miojo, comprar um cup noodles, entendeu? Só que qual é o resultado disso para a sua saúde? A mesma coisa. Qual é o resultado do botãozinho azul para o seu marketing? Exatamente. Não é bom, não. O gerenciador dá mais trabalho no início
mas vai trazer mais resultado para você no médio e no longo prazo. Isso, e é só no início mesmo que apesar de mudar o layout, né, mas as funcionalidades elas mantêm há bastante tempo já. Então, show de bola. Algum outro erro que você lembre aí agora? Então, a gente listou, deixa eu ver um erro que a gente tem frequente, eu listei alguns aqui também. Tem uma questão interessante, a gente falou um pouquinho, mas eu acho que vale a pena voltar, no médico que não quer investir em marketing. Às vezes ele já está tendo resultado. Vamos supor, o médico ele gasta R$300 por mês e consegue... Ele já está fazendo tráfego pago, é isso? Já está fazendo tráfego, ele gasta R$300 por mês, desses 300, ele consegue 30 clientes, 30 pacientes. Então, esse momento é o momento que a gente chama que a campanha já está otimizada, né? Ela já entendeu qual é o perfil, já sabe qual é o público que você tem que atacar, você já sabe que você paga R$10 por cliente. Então, não é uma matemática... Você bota 300 lá no investimento e volta, sei lá, 3 mil, um exemplo. Eu ia chegar nesse ponto. Então, você já sabe que para você conseguir 30 clientes, você vai gastar R$10. 30 pacientes, você vai gastar R$10. Não é uma matemática simples, você botar 3 mil, você vai conseguir equivalente a isso. Mas você sabe quanto mais você investir, mais você vai retornar, porque o algoritmo já entendeu ali como ele deve funcionar, ele já entendeu o perfil de pessoa que ele deve mostrar aquele anúncio. E aí, quando a gente vai fazer o cálculo de ROI, que a gente chama, ou de payback, que é o retorno sobre o investimento feito, dá um número aí de mais de 300% de lucro, comparado ao tráfego, né? O investimento em tráfego. E muitas vezes a pessoa fica com receio de arriscar, de querer investir mais, com medo de gastar, sendo que ela está deixando muito dinheiro na mesa. A gente tem um exemplo prático, cara. A gente gosta de contar histórias, né, aqui. Então, tem uma história de um aluno nosso, você sabe dessa história. A gente mostrou para ele os relatórios, olha, você investiu aqui R$300, R$400 e voltou R$6.500. Acho que foi isso. E aí a gente falou, ó, esse é o momento de você aumentar o investimento. E ele falou, não, mas calma aí, vamos ver, porque não sei o quê. Então, por que é um erro? Horas. Se você já está ali chegando numa métrica de uma métrica aproximada, porque não é como você bem falou, né, não é algo matemático, né, não é uma regra de 3 simples, mas se você sabe que você está botando 300, 400 e está voltando 6, vamos aumentar, por exemplo, para 600 e vamos ver quanto é que volta, entendeu? Vamos aumentar, aí botou 600, vamos supor que volte 10. Você já vai fazendo, aí sim você faz uma regra de 3. No terceiro mês, vamos botar 1.200. Vamos dobrar, vamos ver quanto que voltou. Opa, não deu bom. Peraí, agora vamos diminuir. Ajustar, né? É isso. E aí chegar talvez ali numa verba de guerra de marketing, né, que a gente chama, que aí eu chamo a atenção dos colegas de novo, né? Que muitas vezes a gente faz um investimento gigantesco na parte da estrutura, faz um investimento gigantesco em pessoal. Você conhece também, a gente tem clientes que fizeram isso. Muitas vezes por uma falta de conhecimento de mercado mesmo, né? A gente não aprende a ser gestor na medicina. A gente aprende a ser técnico, a gente aprende a fazer diagnóstico e tratamento. Só que aí depois a gente vai metendo a cara e vai fazendo as coisas, né? Eu fiz isso também. Não tô apontando o dedo, não. Tô falando de erros que eu também cometi e que por ter cometido eu falo até com propriedade para dizer não cometa esse erro. Ao invés de ficar investindo R$100 mil numa clínica, em estrutura, levar seu custo fixo lá para cima, foca em vendas, que é o motor da sua empresa. E a base de vendas é marketing. Então você precisa ter se você quiser ter um investimento fixo na sua clínica, no seu consultório, um dos investimentos tem que ser em marketing. Então por isso que é um erro, né, cara? E tem mais, assim, a gente está falando aqui de aquisição, a gente está falando de investir X reais e retornar, sei lá, Y no cliente. Sendo que esse cliente que você adquiriu através desse marketing, ele tem que a gente chama de lifetime value, ele tem um valor na linha do tempo, porque ele pode voltar para fazer outros procedimentos, ele pode indicar outras pessoas. Então, essa conta que a gente fez é uma conta bem otimista, bem pessimista, ali, didática, para poder mostrar o ROI, ou o payback ali bem simples, sendo que esse número ali ele pode ser exponencial, né?
Exatamente. E aí outra coisa, né? A questão do marketing, a gente faz analogia aos juros compostos. Mesmo que o cliente, mesmo que o potencial cliente, né? No caso aqui das redes sociais, mesmo que uma pessoa que te siga nas redes sociais, ela não se torne seu cliente daquele investimento de R$300 que você fez inicialmente, se o seu conteúdo for de valor, se ela se sentir ajudada por você, ela vai continuar te acompanhando. Sim. Em algum momento, quando ou ela ou algum familiar dela precisar de um médico, e aí da sua especialidade, quem é que você acha que ela vai procurar? É alguém que ela nunca viu? É alguém que, sei lá, ou é você que está ali semanalmente, né, entregando valor para ela? É cumulativo, né, cara? Não é só, vou botar aqui 300 e esperar voltar 600, botar 1.000. Não, é cumulativo. Por isso que a gente fala de autoridade médica através do digital. Sem falar, Silan, há outras portas que se abrem. A gente está aqui sendo bem simplista, falando só de pacientes. Mas quais são as outras portas que se abrem para o médico que se torna uma referência na especialidade, na região dele? Ele pode daqui a pouco estar dando palestra, ele pode daqui a pouco escrever um livro, ele pode daqui a pouco... Enfim, são várias portas que se abrem. Exatamente, é a questão da autoridade, né? Ele deixa de ser uma commodity, né? Ele passa de ser algo comum. Ele deixa de ser um médico comum, ser mais um cardiologista, mais um endócrino, mais um cirurgião, mais um dermato, para se tornar o cardiologista, o endócrino, o dermato, o cirurgião, entendeu? E aí começa a ser assediado, né, do ponto de vista bom, né, começa a receber direct convidando para fazer parcerias, palestras, nananã. Daqui a um tempo, Silan, vão existir 2 tipos de médicos, os que estão na internet e os que não fazem negócio. Vão ser só esses 2 tipos, né? Os que estão na internet vão estar fazendo negócio, vão estar cada vez mais crescendo, e os que não estão vão cada vez mais entrar no ostracismo, né, que a gente chama. Cara, agora eu quero tocar na ferida aqui, eu quero tocar numa ferida que é um dos erros que a gente vê também, é que os colegas acabam por não querer o trabalho de aprender, porque realmente é um trabalho, né, você passar por uma curva de aprendizado. A gente está sempre aprendendo, né, eu gosto muito de tráfego também. Apesar hoje de não estar mais fazendo, mas, por exemplo, esses dias eu estava estudando tráfego. E eu não sei até se você sabe disso, mas eu acho que é uma informação relevante para eu falar aqui. Sabe o que eu aprendi esses dias, Silan? Uma das segmentações que a gente pode fazer na hora de criar público é colocar o comportamento de pessoas que só compram produtos de alto valor. Olha que interessante. Tem isso. Olha que interessante. Então, para o cirurgião plástico, cara, para o dermato, para quem trabalha com procedimentos que são de alto ticket, segmentar esse tipo de pessoa dentro da sua cidade, cara, olha o poder da ferramenta. Agora, precisa passar realmente por um período de aprendizado. E muitos não querem. Exatamente. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e contratam uma agência que cobra R$500, R$1.000. Não, fica tranquilo, doutor. Ô, meu patrão, diretor, deixa comigo. Milão aqui, eu vou fazer tudo pro senhor. Fica tranquilo. Diferente da Content, né, cara? Que a gente fala assim, olha, existe todo um trabalho. E, tipo, isso não é uma coisa que eu faço sozinho, é uma parceria, né? A gente até chama de médico parceiro. E que a gente sempre alinha a expectativa também. Não é que a gente vai começar agora e mês que vem seu consultório vai estar lotado, não. Então, a gente é muito transparente nesse sentido. Então, contratar uma agência qualquer que não entende o mercado médico ou que cobra um valor que ela não vai entregar o retorno, pode ser um tiro no pé também. E é muito comum, cara. A gente vê muito isso, né? Sim, é bem recorrente aí também as reclamações. Cara, chega a ser impressionante. Por exemplo, quando a gente vai fazer consultoria, a gente faz consultoria de bastante médicos que já têm uma agência, já estão trabalhando. Aí eu pergunto normalmente assim, mas o que vocês alinharam aí como objetivo? Quando que você vai conseguir já começar a fazer anúncios direcionados? A maioria não sabe, ela simplesmente contrata e confia na agência naquilo que venderam para ela. Até uma dica que eu vou aproveitar para deixar aqui é que sempre que for contratar uma empresa, é necessário alinhar os objetivos de curto, médio e longo prazo para você conseguir saber se está indo no caminho correto. Porque não existe fórmula mágica. A gente sabe, com base em experiência ali de mercado, o que funciona legal, mas não é 100% garantido que vai funcionar para todos. Então, é importante estar bem alinhado a esses objetivos, que você vai estar sempre olhando o número e ajustando os números que vão guiar a gente, né? Ajustando quando necessário.
A maioria dos médicos, quando contratam, simplesmente confiam que um dia ali vai começar a vir paciente, mas não sabe como, às vezes, né, por que vem. E nem sabe, muitas vezes o médico nem sabe que ele faz parte do processo. Isso é fundamental. E aí, complementando a tua dica, além de alinhar as expectativas, ter definidos os objetivos, acho que é importante saber se essa agência sabe fazer tráfego, né? Aí eu volto lá para o primeiro erro. De que adianta você ter um conteúdo maravilhoso, tá ali postando com consistência, né? Todo dia tem um postzinho seu, mas esse post está alcançando 100 pessoas, muitas vezes 50 pessoas. Quando que com um investimento, como eu falei, mínimo, né, de R$6 por dia, você aumenta isso para 10, 20 mil pessoas, como a gente tem experiências práticas, né? Porque ainda tem a questão das regras de publicidade do CFM, que são bem rígidas, né? Tem esse ponto que eu não sei se qualquer agência estuda e sabe sobre isso, então não é qualquer tipo de anúncio que pode ser feito. E aí são dois lados, tem a parte do CFM e tem a parte da plataforma. A gente já viu acontecer de situações que você vai divulgar uma imagem, às vezes uma imagem que o médico talvez considere que não seja tão forte, que não seja nada abusivo, mas a plataforma não permite. E se a pessoa não conhece bem as políticas de publicidade da plataforma e a política do CFM, pode virar um problema. Ao invés de ser uma propaganda ali positiva, pode gerar um problemão para o médico. A gente já teve, a gente já sofreu isso na pele, né? A gente já aprendeu isso no campo de batalha, né? Inclusive, é uma das aulas que eu estou devendo para a nossa comunidade do CVM lá, os próximos. Para quem é aluno que está aí, ó. Acho que a gente passou aqui em alguns erros, acho que é importante deixar, começar aí pelas dores, mas vamos falar um pouquinho agora do lado bom, cara. Vamos falar do jeito certo aqui, vamos dar umas dicas práticas aqui para os colegas. Vamos dar um gostinho aqui do passo a passo que a gente tem. E aí eu queria começar te perguntando, como é que... Fala um pouquinho da metodologia Hack que a gente desenvolveu lá, principalmente você e o Henrique, que estão à frente lá da Content. Eu trabalho mais na parte de marketing, mais comercial, mais estratégico. Tenho sorte de ter vocês dois como sócios, duas pessoas extremamente íntegras e extremamente competentes. Então explica para o pessoal qual é essa metodologia Hack e como que o tráfego, como é que a gente defende que esse tráfego seja feito? Então, como você já falou, né, a gente, baseado no que a gente vem vivenciando, a gente conseguiu chegar numa metodologia, que a gente chama de metodologia Hack, que significa relevância, significa assertividade e consistência. A gente entendeu, base nos números, né, do campo de batalha que a gente está há um tempinho, que se a gente tiver relevância, um conteúdo relevante, né, um conteúdo de valor, é um ponto super positivo para a gente começar a fazer tráfego. Porém, a gente precisa ter um conteúdo relevante e assertividade. A gente precisa direcionar esse conteúdo para os públicos certos. Eu vou falar daqui a pouquinho como a gente faz isso, mas a gente precisa que o público que a gente entende ali que vai gostar desse conteúdo esteja recebendo ele. E a questão da consistência. Não adianta você criar um conteúdo relevante, enviar para o público certo e uma vez só. Sei lá, faz uma vez, depois daqui a 15 dias faz outro, depois de 3 dias faz outro. Então, se você não tiver combinado aí a relevância, a assertividade e a consistência, vai ser muito mais difícil você chegar num resultado. A gente tem indicadores para cada pilar desse. A gente tem um dono para cada pilar desse, né? A gente nomeou um dono, que no caso da relevância, a gente tem um sócio que toma conta disso. Assertividade, eu faço essa análise e otimização, né, do público. Então, eu sou dono da assertividade e tenho o Wilder, que todo mundo já sabe, né, domina essa parte ele conhece todos os pontos e consistência, para mim, ele é uma das pessoas que eu mais admiro. Ele consegue manter aquele conteúdo ali frequente. Chegou a época dele de lançamento do CVM fazer mais de 5 vídeos por dia. Então, consistência, ele é o cara. Para a gente conseguir medir isso, a plataforma ajuda muito, cara. O Facebook, por exemplo, a gente tem diversas métricas. Vou citar um exemplo aqui da parte que eu faço, que é de assertividade. Eu pego um vídeo
impulsiono ele ali para um determinado grupo de pessoas. Normalmente eu boto no nível de um estado ou cidade ali. E depois eu consigo pegar esse vídeo, eu faço uma análise e vejo as pessoas que viram 95% dele. Então, eu consigo ver consigo saber a quantidade de pessoas que viram 95% desse vídeo. Eu considero que essa pessoa teve interesse no conteúdo. Então, eu pego esse público e direciono um outro vídeo, que é um vídeo mais longo, que a gente chama de vídeo raiz. O primeiro vídeo é um vídeo de 2 minutos, no máximo, e o segundo é um vídeo de, em média, ali, de 30 minutos. Aí eu direciono esse público lá, que eu já percebi que ele tem interesse no assunto, direciono para esse vídeo mais longo, que é um vídeo bem educacional ali, falando de um determinado assunto. Depois eu pego as pessoas desse vídeo longo, quem viu 95% desse vídeo longo, e direciono uma chamada para ação. Pode ser para visitar o site, pode ser para clicar no WhatsApp. E aí a gente entende que aquele público que viu 95% de um vídeo longo é um público que a gente chama de lead bem quente já, né? É um público que tem interesse, ou conhece alguém, pelo menos, que tem interesse nesse produto ou nesse serviço. Silan, só te interromper rapidinho, porque eu tive um insight aqui, só para compartilhar com os colegas, que é o seguinte: muitos colegas acham que quando você está rolando no Facebook ou no Instagram, ou mesmo no YouTube, que você recebe um vídeo desse de convite, por exemplo, né, ou um vídeo que conecta com você, aí muita gente fala assim: meu Deus, foi Deus, né, que colocou isso para mim. E pode ter sido Deus também, mas é só para te dizer que existe uma inteligência chamada tráfego, que hoje é possível saber os comportamentos das pessoas. Então, se você, por exemplo, se você curte ali muitos vídeos no YouTube de pessoas que falam de emagrecimento, aí daqui a pouco aparece um anúncio para você de emagrecimento. É Deus controla tudo também. Sou crente, né, em algo maior, em Deus mesmo, né, enfim. Mas é importante saber, o Mark Zuckerberg, o pessoal lá do Google lá que tá fazendo isso, e pessoas como o Silan, né, que estudam isso todos os dias, né? Então, para você como médico, você pode ver isso de uma forma: poxa, isso é muito ruim, não sei o quê. Você pode ver dessa forma: as pessoas, hoje a gente não tem mais privacidade, é uma forma de ver. Mas o que a gente está te mostrando é uma outra forma de você enxergar isso. É que você pode usar isso a seu favor. Então, por exemplo, se você trabalha pessoas que sentem dor crônica, né? A gente tem uma aluna, uma cliente nossa, né, muito querida, Natália Valente, que ela trabalha com dor crônica. Então, hoje a gente consegue ajudar a Natália a mapear as pessoas que têm dor. Olha o poder disso, olha o que está por trás disso, a relevância social, né, do ponto de vista de saúde mesmo, de cuidados médicos, que a gente pode oferecer quando a gente domina a tecnologia. A gente vai oferecer esses conteúdos para as pessoas que realmente estão sofrendo com aqueles problemas. Então, é uma grande oportunidade, né, dominar essa ferramenta, ou ter um parceiro que domine essa ferramenta, né? Exatamente. E aí que bom que a gente pode colocar a content aqui à disposição dos colegas, né, Silan? Isso aí. Não, e assim, o que você está falando faz total sentido. E eu vejo por um lado bem positivo, porque é até um assunto que a gente pode marcar um dia para falar sobre modelos de marketing, né? Mas esse que a gente está falando é do marketing inbound, é o marketing de atração. Eu gosto porque ele é menos invasivo. A gente está mostrando conteúdo para pessoas que querem ver esse conteúdo. Eu não vejo, assim, é óbvio que tem pessoas que às vezes acabam se incomodando por ver um vídeo várias vezes no dia, mas ver também é opcional, né? Ela pode rolar a tela. Mas a gente procura sempre direcionar para quem tem interesse. Então eu gosto bastante desse modelo de marketing, justamente porque você falou, talvez num passado aí, não muito distante, as pessoas que precisam receber essa informação não tinham acesso. Hoje a gente consegue mostrar para o Brasil inteiro, basta ter internet, que a pessoa tem acesso a conteúdos relevantes aí, que a gente está distribuindo todos os dias, né? E esse é um dos grandes motes, né? Uma das grandes missões que a gente definiu para a Content, né? Não ser só uma empresa que presta serviço, né? Para lotar a agenda de pacientes particulares para o médico, para o nosso médico parceiro. Mas também, cara, porque imagina daqui a 5 anos, a gente com 1.000 clientes médicos, a gente tem uma filosofia de que é um médico por região, não mais do que um, para a gente não ter concorrência entre os nossos clientes. Mas se a gente tiver 1.000 médicos espalhados por
pela a maioria dos municípios do Brasil, cara, a gente vai estar impactando, a gente vai ter uma capilaridade de conteúdos relevantes gigantesca, né? Então, assim, o acesso à saúde num país como o nosso, que é tão precário o acesso, é uma forma da gente dar acesso às pessoas. Exatamente. É o que eu sempre falo com o Henrique, que a gente acaba ajudando as pessoas, né, com o conteúdo voltado para a área de saúde, mesmo sem ser médico, né? A gente está salvando vidas distribuindo esses conteúdos, mesmo sem a gente ser médico. Para a gente é sensacional estar nesse projeto também, cara, justamente por isso. É isso. Silan, então, vamos lá. Aí, para a gente não terminar essa live aqui, esse conteúdo, sem deixar pelo menos um passo a passo aqui. A gente não vai aprofundar, mas o que seria o tráfego? Imagina que você tem lá, o médico postou o vídeo, qual é o próximo passo disso? Então, o que eu imagino é o seguinte, como a gente falou, tráfego é a teste, né, e aprendizado. Quem não tem conteúdo ainda, eu acho que já está perdendo tempo, tem que começar a postar, mesmo que comece com imagens, com texto. A gente aconselha a fazer vídeo porque a gente sabe que o vídeo engaja melhor, isso é baseado também em números, a gente já fez alguns testes, a gente sabe que o vídeo engaja melhor. Porém, não precisa estar expert em fazer vídeo para começar a gerar conteúdo. Uhum. Então, primeiro ponto é ter conteúdo, publica esse conteúdo, investe, define um valor e define um objetivo. Por exemplo, para quem está começando, por exemplo, o primeiro objetivo é visualização de vídeos, para construção de marca, para as pessoas conhecerem ele, é isso? Exatamente, é branding, né? Que é a construção da marca mesmo. Então a gente aconselha a começar com o objetivo de visualização de vídeo. Só para dar uma ideia de valor aqui, em média com R$50, R$42, R$43, você consegue, é óbvio que depende do conteúdo do público, mas em média você consegue distribuir para 10 mil pessoas com R$50. Imagina um médico que está numa cidade de 50 mil habitantes, cara. Exatamente. Para quem está numa cidade pequena, ele nada no Oceano Azul. Para quem está numa cidade grande, é obrigação dele, porque se ele não faz, tem alguém fazendo. E o mais importante, assim, faz o primeiro passo, como dica, faz essa campanha, R$50, bota um objetivo de visualização de vídeo, vai atingir em média de 7 ou 10 mil pessoas. E o mais importante, começa a olhar as métricas que a plataforma disponibiliza. Eu estou falando de Facebook aqui, né? Começa a olhar as métricas, começa a entender quantas pessoas clicaram no vídeo para assistir, quantas pessoas... Tem um gráfico super interessante no Facebook que é de retenção. Qual o ponto do vídeo que a pessoa saiu? As pessoas que não assistiram até o final. Você consegue ver o que você falou nesse ponto que fez as pessoas saírem? Ou por que as pessoas ficaram ali até o final? Essa é uma forma para medir essa retenção, desculpa. É para a gente ver a relevância do conteúdo, por exemplo, né? Exatamente, para tu ver a relevância. Tem métrica, você consegue saber quanto que você precisa pagar para a pessoa visualizar 50% do vídeo. Consegue ver. Tem métrica deixa eu ver uma aqui interessante. Quantas vezes uma mesma pessoa viu seu vídeo no mesmo dia? Então, questão de dados é muito rica a plataforma. Essas são as métricas, todas que eu falei aqui, são a métrica padrão que já existe. E o Facebook ainda permite você criar, se for no nível mais avançado, ainda permite você criar o indicador que você quiser. A dica que eu deixo aqui começa a fazer tráfego pago e começa a olhar os números. Os números vão dizer muita coisa. E eu queria só reforçar a importância do vídeo. Pode ser que não esteja claro, né? Nosso grande desafio como comunicador na internet é transmitir a mensagem de forma que ela seja entendida. E a gente sabe que quando a gente fala de tráfego, a gente está falando... É como se a gente estivesse falando com a linguagem médica com o nosso paciente, que é uma das coisas que a gente não recomenda, né? Então, a gente tem sempre que buscar traduzir isso. Por que o vídeo ele é mais importante do que... Ele tem uma relevância maior do que o post de imagem? Porque, como o Silan falou, você pega e investiu R$50 e voltou, e seu vídeo foi visto por 10 mil pessoas. Dessas 10 mil, o Facebook consegue te dizer quantas viram 50%, 75%, 95%. Aí, a oportunidade que está por trás disso é que você pode criar públicos
específicos para as pessoas que viram 95%, 75% dos seus vídeos. Quanto maior o número de pessoas que viram 75%, 95% dos seus vídeos, maior é a sua audiência. A Globo não tem audiência, a TV aberta não tem audiência. Pois é, você também pode criar sua audiência com a internet. Óbvio que você tem que investir para isso. E aí, quando você tem uma audiência, quanto maior é o número de pessoas que viram 95%, 75%, maior o número de pessoas potencialmente interessadas, por exemplo, em visitar o seu site, em chegar no WhatsApp da sua secretária. A gente não vai dar tempo de falar aqui hoje, mas a gente já falou isso em outros conteúdos, né? A gente tem uma aula nossa lá, que é importante dizer também, né, Silan? Não tem, como você falou, não tem uma receita de bolo pronta. O marketing, de uma forma geral, é muito teste, é muita atualização, a gente precisa estar estudando sempre. Dentro do nosso curso hoje, a gente faz atualizações periódicas, já tem uma aula atualizada lá. O curso de tráfego a aula de tráfego, que na verdade é curso básico ali, né, já foi regravado. Provavelmente daqui a um ano a gente vai regravar de novo, a gente vai atualizar de novo. Então, hoje a gente tem várias estratégias. Para cada momento onde você está, você tem que saber qual é a estratégia. Exatamente, então, é isso. Então, por exemplo, tem clientes hoje da Content que estão entrando agora, que já estão no nível mais avançado, digamos assim, né, que já tem uma certa audiência ali, que a estratégia para ele vai ser diferente da estratégia de quem está começando do zero, que não tem audiência ainda. Então é importante também saber onde você está, né? Que é um processo, né? Que é um processo. É isso. Meu amigo, acho que é isso. Se eu te perguntasse qual é a oportunidade que existe hoje com essas ferramentas de tráfego para o médico que ele não enxerga, o que você diria? Bom, então são dois pontos, cara, que eu vejo aqui, que o médico muitas vezes ele não enxerga. Uma, é o dinheiro que ele está deixando na mesa, isso é fato, né? Por mais que seja um médico super conhecido no bairro onde ele mora, na localidade ali que ele atua, a agenda dele pode estar lotada, mas, como você falou, ele pode escrever um livro, ele pode fazer palestras, ele pode lançar um curso. Então, o primeiro ponto é o dinheiro que está deixando na mesa. E o segundo, que eu acho mais importante, que a gente já comentou aqui também, é a quantidade de pessoas que ele consegue ajudar indiretamente, né, através dos conteúdos que são divulgados o Brasil inteiro. Então, como eu falei, basta a pessoa ter internet, ela consegue consumir desse conteúdo e talvez uma dica possa salvar uma vida. E se salvar uma vida, isso aí já não tem preço, né? Exatamente. Você falou indiretamente, mas na verdade é indireta e diretamente, dependendo. E direto, exatamente. Então, eu sempre cito o exemplo do paciente que pode estar com diabetes descompensado. Ele está lá com a glicemia, lá com açúcar no sangue 300, 400, 500, prestes a fazer um coma, a entrar em coma, a fazer enfim, a ter um choque e aí a óbito, a morrer. E aí um belo dia passa um vídeo lá de um endócrino falando, olha, se você tá com esses sintomas, é importante que você procure o médico com o máximo de urgência possível, porque você pode estar prestes a ter um coma por conta do diabetes. Sua diabetes pode estar descompensada. Você pode. Essa dica, obviamente, impulsionada com o tráfego, pode salvar vidas. Muito louco eu isso, acho, né? É isso, Muito legal. É o poder da internet hoje, né? Poder da internet. Poder da internet. Silan, meu amigo, obrigado. Eu já perguntei aqui se tem alguma dúvida. Mas antes quero desde já te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua experiência, pela sua amizade, pela sua parceria. Tamo junto. A gente está só começando, né, cara? A Content é um bebezinho pequeno, CVM também, né? A gente está realmente só começando, né? Apesar de a gente já ter a gente investe em tráfego, né? Então a gente tem uma expressão grande, mas a gente está só começando, tanto a Content quanto o CVM, quanto todos os projetos que a gente vem trabalhando junto. E o grande lance é que no final das contas é que a gente dorme à noite com a consciência tranquila por estar fazendo a diferença positiva, né, cara? Muitas vezes para pessoas que a gente nem conhece ainda, né? Com certeza. Cara, eu que agradeço, para reforçar, para aproveitar aí, o pessoal que está assistindo ainda, eu incentivo a fazer um investimento, mesmo que seja pequeno, faça um investimento em tráfego. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui, pode ser no Insta mesmo, aqui da Content ou do CVM, a gente vai de alguma maneira ajudar vocês a fazer, mas não espere gravar um vídeo perfeito, faça como pode, né, hoje, e que a tendência é melhorar cada vez mais. Então, a dica é essa, começa já, e pode ser investindo pequeno, que já vai começar a ver alguns resultados aí bastante positivos. Silan, os colegas estão perguntando, inclusive,
um aluno do CVM, o Dr. Paulo, cirurgião, especialista em bariátrica lá de Fortaleza. Ele está perguntando aqui como é que as pessoas encontram a Content. Eu botei aqui o @ContentDoc, mas eu acho interessante você falar das consultorias, né? Existe um sistema de consultorias hoje que são gratuitas, não é isso? Exatamente, a gente percebeu, durante as consultorias que a gente deu para alguns alunos do CVM, a gente percebeu que há uma necessidade, há uma carência ainda no público médico, e muitas vezes o médico ainda nem tem aquela consciência de qual caminho ele deve seguir. Então, a gente abriu lá no nosso site, contentdoc.com.br, tem um botãozinho para fazer a inscrição de uma consultoria gratuita, uma consultoria de meia hora, gratuita, onde a gente... É um bate-papo sobre marketing mesmo e sobre um pouco do negócio do médico. E lá eu acho que é muito interessante essa consultoria, porque ali é um divisor mesmo, para ver se o médico está apto ali a continuar, a fazer uma consultoria paga depois, mais para frente, ou aguardar um pouco, começar a gerar conteúdos, começar a engatinhar e depois voltar a falar com a gente. Então, aconselho aí, quem quiser pode ir lá, marca essa consultoria gratuita, uma consultoria de meia hora, que vale bastante a pena. Os colegas que já passaram pela consultoria completa com vocês têm dado feedback muito bons, né, pra gente, né? A gente sempre pergunta. É isso. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês aqui. Obrigado, Silan. A gente vai voltar em outras oportunidades, né, para aprofundar mais esses conteúdos aqui, para trazer coisas mais direcionadas. Hoje foi só a primeira vez. Assim como o Henrique também vai voltar depois para a gente continuar falando sobre o que é esse conteúdo relevante, né, sobre copy, né, sobre como se comunicar de forma mais assertiva com o seu paciente. E o Silan vai voltar também para a gente estar sempre falando aí mais sobre tráfego. Tá bom? É isso. Tamo junto. Beleza, cara. Boa noite aí para vocês. Obrigado aí pelo convite. Como você falou, futuramente a gente vai aprofundar um pouquinho mais e a tendência é ajudar. A gente vai aprendendo e ajudando e todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo cresce junto. Por isso que a gente fala, por isso que a gente sempre fala na nossa comunicação do CVM, bora evoluir com a gente, porque a gente está evoluindo. Isso, né? É isso. Todo mundo pode evoluir juntos. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou. Tchau, mano.